Quando a faxineira viu as duas menininhas correndo em sua direção com os braços abertos, seu coração se despedaçou, porque abraçá-las significaria reviver a dor mais profunda de sua vida. O que essa mulher escondia era tão devastador que, quando a verdade finalmente veio à tona, nem mesmo o milionário mais poderoso do país conseguiu segurar as lágrimas. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube, e essa vai mexer com você. A chuva de março batia nas janelas da cobertura triplex quando Marina Santos, 28 anos, tocou a campainha da penthouse mais luxuosa de São Paulo. Situada no topo do edifício mais exclusivo dos Jardins, aquela residência de 1.000 metros quadrados valia mais que tudo o que ela já havia possuído na vida. Marina ajeitou o uniforme simples de faxineira e respirou fundo. Suas mãos, outrora delicadas e bem cuidadas, agora mostravam os calos do trabalho braçal dos últimos 2 anos. No dedo anelar esquerdo, a marca clara onde um dia brilhou uma aliança de formatura em medicina, vendida há muito tempo para pagar dívidas. Rafael Mendonça, 35 anos, abriu a porta pessoalmente. Empresário do setor farmacêutico, dono de uma das maiores redes de laboratórios do país, ele tinha aquela presença imponente dos homens acostumados ao poder. Terno italiano impecável, relógio Patek Philippe, porte atlético mantido por personal trainers caros. "Você deve ser a Marina", disse ele, estudando-a com aqueles olhos penetrantes de executivo acostumado a avaliar pessoas em segundos. "Sim, senhor. Marina Santos", ela respondeu, evitando prolongar o contato visual. Havia aprendido a ser invisível nos últimos 2 anos. O apartamento era um museu de bom gosto e riqueza discreta. Piso de mármore italiano, obras de arte originais, mobiliário de design europeu. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Marina tentou não demonstrar o quanto aquele luxo a intimidava. Ela já havia morado em lugares assim, numa vida anterior que parecia ter sido apenas um sonho. "As referências que você trouxe são excelentes", Rafael comentou, folheando rapidamente os papéis. "Dona Cecília disse que você é muito criteriosa com limpeza. Procuro fazer meu trabalho da melhor forma possível, senhor." Antes que Rafael pudesse explicar a rotina da casa, o som de passos pequenos ecoou pelo corredor de mármore. 2 menininhas idênticas apareceram correndo, usando vestidos rosa combinando e sorrisos que poderiam derreter qualquer coração. Isabela e Sofia, gêmeas de 6 anos, cabelos dourados como o pai, olhos azuis como safiras, com aquela energia contagiante típica da infância feliz. Eram visivelmente bem cuidadas, mimadas pelo amor paterno, mas havia uma melancolia sutil em seus olhares. Crianças que cresceram sem mãe desenvolvem uma maturidade precoce. "Papai, quem é ela?" Isabela perguntou, parando a poucos metros de Marina. "É a Marina, meninas. Ela vai nos ajudar a cuidar da casa." As duas se entreolharam, com aquela cumplicidade especial de gêmeas. Então Sofia deu o primeiro passo em direção a Marina. "Oi, tia Marina", disse com a espontaneidade adorável das crianças, abrindo os bracinhos pequeninos para um abraço de boas-vindas. Isabela imediatamente fez o mesmo, correndo com os braços abertos e um sorriso expectante. O que aconteceu a seguir chocou pai e filhas. Marina não apenas recuou, ela praticamente se encolheu contra a parede, levantando as mãos defensivamente, como se as crianças fossem portadoras de alguma doença contagiosa. Seu rosto empalideceu instantaneamente, os olhos se arregalaram de terror puro, e por um momento assustador, ela pareceu incapaz de respirar. "Desculpem", ela sussurrou com voz estrangulada. Eu não posso abraçar." As meninas pararam confusas no meio do corredor, os bracinhos ainda meio abertos, sem entender por que haviam sido rejeitadas de forma tão brusca. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Nunca havia sido recusada assim. "Nós fizemos alguma coisa errada?"
Sofia perguntou com a voz pequena. Rafael sentiu uma pontada no peito vendo a confusão das filhas. Claro que não, meus amores. A Marina só prefere manter as coisas mais formais. Vão brincar no quarto que depois conversamos. Enquanto as meninas subiam as escadas de mãos dadas, sussurrando entre si, Rafael observou Marina. Ela ainda estava encostada na parede, tremendo ligeiramente, como se tivesse acabado de escapar de um perigo mortal. Marina, você tem algum problema com crianças? Nenhum problema, senhor. Ela mentiu automaticamente, mas sua respiração ainda estava irregular. Tem certeza? Porque minha prioridade absoluta são minhas filhas. Se há algo que eu preciso saber, não há nada. Marina disse rápido demais. Apenas prefiro manter limites profissionais claros. Rafael não era CEO de uma empresa bilionária por ser ingênuo. Havia algo profundamente errado ali, algo que ia muito além de formalidade profissional. Mas as referências de Marina eram impecáveis, e ele precisava desesperadamente de alguém confiável. Está bem, deixe-me mostrar a casa. Enquanto caminhavam pelos cômodos luxuosos, Rafael explicava a rotina de limpeza. Marina absorvia cada instrução com uma atenção quase obsessiva, fazendo anotações mentais precisas. Ele notou como ela andava pelos ambientes, não com o deslumbramento típico de quem nunca viu tanto luxo, mas com uma familiaridade sutil, como se já tivesse transitado por lugares assim. Uma última coisa, Rafael disse quando terminaram o tour. Minhas filhas perderam a mãe quando eram bebês. Elas são muito carinhosas e podem tentar se aproximar de você. Espero que consiga lidar com isso de forma menos brusca. Marina baixou os olhos. Farei meu melhor, senhor. Quando Rafael saiu para o escritório, Marina ficou sozinha na sala principal, olhando pela janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade se estendia como um mar de possibilidades que já não lhe pertenciam mais. Ela tirou um lenço do bolso e começou a limpar uma mesa que já estava impecável. Era um movimento mecânico, quase meditativo, que a ajudava a controlar a ansiedade. Mas suas mãos tremiam ligeiramente e lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, porque Marina Santos escondia um segredo devastador. Ela não era apenas uma faxineira que tinha medo de crianças. Ela era uma médica pediatra formada pela USP, que havia perdido não apenas uma filha, mas toda a sua identidade, sua carreira, sua vida inteira. E aquelas duas menininhas eram exatamente da idade que Helena teria hoje se ainda estivesse viva. 3 semanas se passaram, e Marina havia se tornado o maior enigma que Rafael já encontrara. Ela trabalhava com uma perfeição quase sobrenatural. Cada superfície brilhava como se fosse nova, cada objeto ocupava exatamente a posição ideal. Cada cômodo parecia ter saído de uma revista de decoração. Mas havia padrões estranhos em seu comportamento. Todo dia, às 15h30, quando as gêmeas voltavam da escola, Marina simplesmente desaparecia. Se estivesse limpando a sala, abandonava tudo e corria para o banheiro do subsolo. Se estivesse na cozinha, subia rapidamente para o último andar. Era como se ela tivesse um radar interno que a alertava sobre a chegada das crianças. Rafael começou a observá-la discretamente. Notou que Marina nunca entrava no quarto das meninas quando elas estavam presentes. Limpava o espaço apenas durante o período escolar, e mesmo assim fazia-o com uma velocidade impressionante, como se cada segundo ali fosse uma tortura. Mas o mais intrigante eram os pequenos detalhes que não faziam sentido para uma simples faxineira. Certa manhã, Rafael ouviu Marina corrigir automaticamente a gramática de Isabela, que havia dito "eu fazi" em vez de "eu fiz". Ela se deu conta do deslize e ficou vermelha, murmurando uma desculpa sobre ter prestado atenção na escola. Outra vez, Sofia estava fazendo lição de matemática na mesa da cozinha e empacou numa conta de divisão. Marina, que passava por ali, parou instintivamente e disse: "Divida o número maior pelo menor, querida." E então se interrompeu bruscamente.
percebendo que havia se exposto. Como você sabe matemática tão bem? Sofia perguntou inocentemente. Marina empalideceu. Eu aprendi na escola. Desculpe me intrometer. Rafael, que observava da porta, franziu a testa. Não era apenas o conhecimento, era o modo como ela falava, a postura ereta, o vocabulário rebuscado que às vezes escapava. Na terceira semana, aconteceu algo ainda mais revelador. Isabela trouxe da escola um desenho dos órgãos do corpo humano, parte de um projeto de ciências. Ela estava confusa com os nomes dos órgãos quando Marina passou por ali. Tia Marina, Isabela chamou sem pensar. Você sabe o que é isso aqui? Apontou para o coração no desenho. É o ventrículo esquerdo, Marina respondeu automaticamente, responsável por bombear sangue oxigenado para todo o corpo através da artéria aorta. Ela parou no meio da frase, percebendo que havia dado uma explicação técnica demais para uma criança de 6 anos e detalhada demais para uma faxineira comum. Rafael apareceu na porta nesse momento, tendo escutado toda a explicação. Marina, ele disse suavemente, posso falar com você um momento? Ela o seguiu até a varanda, claramente nervosa. Você tem formação em saúde? Ele perguntou direto ao ponto. Marina hesitou. Mentir estava se tornando cada vez mais difícil. Fiz um curso técnico há muito tempo. Que tipo de curso técnico ensina sobre ventrículos e artéria aorta? O silêncio que se seguiu foi revelador. Marina brincava com as mãos, lutando contra algo interno. Marina, Rafael disse gentilmente, não estou interrogando você como chefe. Estou perguntando como pai. Minhas filhas estão se apegando a você, mesmo com sua distância. Preciso saber quem realmente é. Marina olhou para ele por um longo momento, como se avaliasse o quanto poderia revelar. Eu era enfermeira, mentiu parcialmente. Antes de tudo mudar. O que mudou? Os olhos de Marina se encheram de lágrimas que ela lutava para conter. Às vezes, a vida nos tira não apenas as pessoas que amamos, mas também a identidade que construímos. Eu não sou mais a pessoa que era há 2 anos. O que aconteceu há 2 anos? Marina fechou os olhos, como se a pergunta causasse dor física. Eu perdi minha filha, Helena. Ela tinha 6 anos. Rafael sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago. Tudo fazia sentido agora. A reação às gêmeas, o conhecimento médico, a dor que carregava nos olhos. Marina, sinto muito. Não sabia que... Depois que Helena morreu, ela continuou com voz mecânica. Não consegui mais trabalhar na área de saúde. Ver crianças se tornou impossível. Então comecei a trabalhar com limpeza. É honesto, me mantém ocupada e não preciso lidar com... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Rafael compreendeu perfeitamente. Por isso, você evita Isabela e Sofia. Elas têm a idade que Helena teria hoje. Mesmo cabelo loiro, mesmo os olhos claros. Cada vez que as vejo, é como se minha filha estivesse correndo para me abraçar novamente. Marina enxugou rapidamente as lágrimas. Mas eu faço meu trabalho bem feito. Não deixo isso interferir na limpeza da casa. Rafael a estudou com novos olhos. Não era mais apenas uma funcionária misteriosa. Era uma mulher devastada pela perda, tentando sobreviver da única forma que conseguia. Marina, posso perguntar uma coisa? Você foi realmente enfermeira? Ela hesitou novamente. A verdade completa, que era médica pediatra, parecia impossível de revelar. Como explicar que uma vez salvou vidas de crianças e agora mal conseguia olhar para elas? Trabalhei em hospital por alguns anos, disse diplomaticamente. Rafael assentiu, mas seus instintos empresariais sussurravam que havia mais camadas naquela história. Naquela noite, depois que Marina foi embora, Isabela fez uma pergunta que o deixou pensativo. Papai, por que a tia Marina fica triste quando a gente chega da escola? Ela não fica triste, meu amor. Fica sim. Sofia e eu vimos ela chorando na cozinha ontem. Rafael beijou a testa da filha. Às vezes, os adultos carregam tristezas que as crianças não conseguem entender.
A tristeza dela tem a ver com a gente? A pergunta inocente acertou em cheio. Rafael percebeu que suas filhas, com a sensibilidade natural das crianças, haviam captado algo que ele estava apenas começando a compreender. Marina Santos não era apenas uma ex-enfermeira tentando reconstruir a vida. Era uma mãe em luto, forçada a trabalhar num ambiente que a confrontava diariamente com a lembrança mais dolorosa de sua existência. E ele estava começando a suspeitar que a história dela era muito mais complexa e trágica do que ela havia revelado. O acidente aconteceu numa terça-feira chuvosa, que mudou tudo. Rafael estava em uma reunião virtual importante com investidores japoneses quando ouviu um grito desesperador vindo do andar inferior. Isabela havia escorregado no piso molhado do banheiro e batido a cabeça na quina do balcão de mármore. O barulho do impacto ecoou pela casa como um tiro. Marina, que estava limpando a biblioteca no andar superior, largou tudo e correu escada abaixo ao ouvir o choro. Quando chegou ao banheiro, encontrou Isabela caída no chão, sangrando da testa, enquanto Sofia gritava desesperadamente ao lado da irmã. Por um momento, Marina ficou paralisada na porta. O sangue, a criança ferida, os gritos, tudo a transportou de volta àquele dia terrível 2 anos atrás. Mas então algo mais forte que seu trauma tomou conta, seu instinto maternal e médico. Sofia, pare de gritar e me escute, Marina disse com uma autoridade que surpreendeu a si mesma. Vá buscar toalhas limpas no armário da cozinha, rápido. Ela se ajoelhou ao lado de Isabela, que chorava de dor e susto. Meu anjo, olhe para mim, Marina disse suavemente, examinando o ferimento com mãos firmes e precisas. Você bateu a cabeça, mas vai ficar tudo bem. Mamãe, eu vou cuidar de você. Ela havia dito mamãe sem perceber, um reflexo automático de quando cuidava de Helena. Marina avaliou rapidamente o ferimento. Corte superficial de cerca de 3 centímetros na testa. Sangramento moderado, mas consistente com trauma craniano leve. Sem sinais de concussão severa. Pupilas reagindo normalmente, consciência preservada. Isabela, você sabe que dia é hoje? Ela perguntou, testando a cognição da menina. Terça-feira, Isabela respondeu entre soluços. E como você se chama? Isabela Mendonça. Perfeito. Você vai ficar bem, meu amor. Marina pressionou uma toalha limpa contra o ferimento, aplicando pressão controlada para estancar o sangramento. Seus movimentos eram precisos, profissionais, automáticos, reflexos de anos de formação médica que nem 2 anos de luto haviam conseguido apagar. Sofia, traga gelo da cozinha, embrulhado numa toalha fina. Ela instruiu a outra gêmea, que obedeceu imediatamente. Enquanto cuidava de Isabela, Marina cantarolava baixinho uma música de ninar, a mesma que cantava para Helena quando ela se machucava. Seus dedos verificavam discretamente os sinais vitais da menina. Pulso regular, respiração normal, temperatura da pele adequada. Tia Marina, Isabela sussurrou, você canta igual minha mãe do céu. O comentário inocente atingiu Marina como uma lâmina. Por um momento, ela se viu cuidando de Helena novamente, ouvindo a mesma voz doce, sentindo o mesmo peso pequeno em seus braços. Foi nesse momento que Rafael apareceu correndo, tendo abandonado a reunião bilionária ao ouvir os gritos. Meu Deus, o que aconteceu? Papai! Isabela estendeu os braços para ele. A tia Marina cuidou de mim igual uma médica de verdade. Rafael se ajoelhou ao lado delas, observando o profissionalismo com que Marina havia lidado com a situação. A posição em que ela segurava a compressão, a forma como havia improvisado um curativo, o jeito como monitorava os sinais da menina, nada daquilo era conhecimento de enfermeira básica. Como ela está? Ele perguntou, mas direcionou a pergunta para Marina como se ela fosse a profissional médica responsável. Ferimento superficial, sangramento já controlado. Marina respondeu automaticamente. Não há sinais de concussão severa, mas seria prudente uma avaliação hospitalar para descartar traumatismo craniano. Tomografia pode ser necessária dependendo da evolução.
Ela parou abruptamente, percebendo que havia usado terminologia médica especializada demais. Rafael a olhou com uma expressão indecifrável. Marina, você falou igual a um médico. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isabela continuava aconchegada no colo de Marina, que tremia ligeiramente, não de nervosismo, mas de emoção pura. Por alguns minutos, ela havia sido mãe novamente. Havia salvado uma criança. Havia usado todos os conhecimentos pelos quais lutara tanto para obter. Eu trabalhei muito tempo em hospital, ela murmurou, tentando se esquivar. Como enfermeira? Rafael insistiu. Marina olhou para Isabela, ainda em seus braços, depois para Sofia, que a observava com admiração. Depois olhou para Rafael, cujos olhos penetrantes exigiam honestidade. A parede de mentiras que construíra nos últimos 2 anos desabou de uma vez. Não, ela sussurrou, lágrimas começando a escorrer. Como médica pediatra, eu era doutora Marina Santos, especialista em pediatria do Hospital Sírio-Libanês. O impacto da revelação foi como uma bomba explodindo na sala. Você é médica? Rafael repetiu incrédulo. Eu era médica. E agora trabalha como faxineira, porque depois que Helena morreu, não consegui mais encostar numa criança sem entrar em colapso. Perdi meu consultório, minha casa, minha identidade. Trabalho limpando casas porque é o único emprego que consegui onde não preciso usar minha formação. Isabela, ainda no colo dela, olhou para cima com os olhos arregalados. Você é médica igual o doutor Pedro, que cuida da gente? Marina a olhou com ternura infinita. Era, meu anjo, era médica que cuidava de crianças especiais como vocês. E por que parou? A pergunta simples e direta de uma criança de 6 anos foi mais devastadora que qualquer interrogatório. Porque eu tinha uma filhinha igual vocês, que se chamava Helena. Quando ela foi morar com os anjinhos no céu, ficou muito difícil para a mamãe cuidar de outras crianças. Sofia se aproximou devagar. Você tinha uma filhinha? Tinha. Ela era a coisa mais linda do mundo, igual vocês duas. E agora ela cuida da gente lá do céu? Isabela perguntou com a lógica simples das crianças. Marina começou a chorar sem conseguir parar. Talvez sim, meu amor. Talvez ela tenha pedido para os anjinhos me mandarem para cuidar de vocês. Rafael observava a cena completamente chocado. A mulher que ele conhecia como uma faxineira simples era, na verdade, uma médica pediatra que havia perdido tudo: profissão, filha, vida inteira, e estava trabalhando em casa de família para sobreviver. Marina, ele disse suavemente, precisamos levar Isabela ao hospital. Você poderia vir conosco, como médica? Marina olhou para ele através das lágrimas. Rafael, eu não tenho mais direito de exercer medicina. Não renovo meu registro há 2 anos. Mas você ainda tem o conhecimento. Conhecimento sem capacidade emocional não serve para nada. Não consigo ver uma criança ferida sem lembrar de Helena no hospital antes de morrer. Isabela, que havia escutado tudo, pegou delicadamente o rosto de Marina entre as mãozinhas. Tia Marina, Helena não ficaria triste se você ajudasse outras crianças. Ela ficaria feliz. A sabedoria simples e pura de uma criança de 6 anos quebrou todas as defesas que Marina havia construído. Ela abraçou Isabela com força, finalmente permitindo-se sentir novamente o amor maternal que havia reprimido por 2 anos. Você tem razão, meu anjo. Helena ficaria feliz. Naquela tarde, no hospital, Marina acompanhou o atendimento de Isabela não como faxineira, mas como a médica pediatra que nunca havia deixado de ser em sua essência. Os médicos plantonistas a reconheceram. Doutor. A Marina Santos havia sido uma das pediatras mais respeitadas da cidade antes de desaparecer misteriosamente 2 anos atrás. E pela primeira vez, desde a morte de Helena, Marina se sentiu completa novamente. Mas a maior surpresa ainda estava por vir.
Rafael descobriria que a queda social de Marina não foi apenas emocional, mas o resultado de uma sociedade que pune aqueles que passam por tragédias pessoais. 3 dias após o acidente, Rafael não conseguia tirar Marina de seus pensamentos. Não a faxineira misteriosa, mas a médica pediatra que havia se escondido por trás de um uniforme simples durante um mês inteiro. Ele pediu para sua secretária fazer uma pesquisa discreta sobre doutora Marina Santos. O que descobriu o deixou estarrecido. Marina não havia apenas trabalhado no Hospital Sírio-Libanês. Ela havia sido chefe da pediatria, uma das médicas mais jovens a alcançar essa posição na história da instituição. Formada pela USP com louvor, especialização em cardiologia pediátrica na Harvard Medical School, autora de artigos científicos reconhecidos internacionalmente. Havia fotos dela em eventos médicos, elegante, confiante, radiante. Uma mulher no auge da carreira, respeitada por colegas, amada por pacientes. Nas imagens, ela sempre aparecia ao lado de uma menina loira linda, Helena, sua filha, mas a pesquisa revelou também os detalhes da tragédia. Helena Santos, 6 anos, havia morrido de leucemia linfoblástica aguda após uma batalha de 8 meses. Marina havia lutado desesperadamente para salvar a filha, usando todos os recursos de sua posição médica. Chegou a levar Helena para tratamentos experimentais nos Estados Unidos, gastando todas suas economias. Quando Helena morreu, Marina entrou em colapso total. Pediu afastamento do hospital, depois licença prolongada, até que finalmente apresentou sua renúncia. Vendeu o consultório particular, o apartamento de luxo em Moema, o carro importado, tudo para pagar as dívidas médicas acumuladas durante o tratamento da filha. Mas a parte mais chocante da história, Rafael descobriu através de um artigo de jornal antigo. Marina havia sido abandonada pelo marido durante a doença de Helena. Doutor Ricardo Almeida, também médico, não aguentou a pressão emocional e financeira do tratamento e pediu o divórcio quando Helena estava internada. Marina havia enfrentado a morte da filha sozinha, perdido sua carreira, sua casa, seu casamento, sua identidade, tudo de uma vez. Meu Deus, Rafael murmurou, lendo os detalhes sórdidos do processo de divórcio. Ricardo havia ficado com metade dos bens do casal, deixando Marina apenas com as dívidas hospitalares. Ele entendeu agora por que ela trabalhava como faxineira. Não era apenas porque não conseguia mais exercer medicina, era porque havia perdido literalmente tudo na vida. Trabalhar em casas de família era a única forma que encontrou de manter a dignidade enquanto reconstruía a vida do zero. Naquela noite, Rafael mal conseguiu dormir. As gêmeas perguntaram várias vezes pela tia Marina, querendo saber quando ela voltaria. A forma como elas haviam se apegado a ela em apenas 1 mês, e especialmente depois do cuidado no acidente, era impressionante. No dia seguinte, Marina chegou para trabalhar como sempre, mas havia algo diferente em seu comportamento, menos tensa, menos assombrada. Depois de revelar sua verdadeira identidade, parecia que um peso havia saído de seus ombros. Marina, Rafael a chamou assim que ela chegou. Podemos conversar? Ela o seguiu até a varanda, claramente nervosa. Se for sobre o que aconteceu ontem, eu entendo se quiser me dispensar. Sei que menti sobre minha formação. Marina, pare. Rafael a interrompeu. Não vou dispensá-la. Quero entender por que uma médica pediatra renomada está trabalhando como faxineira na minha casa. Marina empalideceu. Você pesquisou sobre mim? Pesquisei. E descobri que você não é apenas uma ex-médica. Você era a chefe da pediatria do Sírio-Libanês, formada em Harvard, uma das pediatras mais respeitadas do país. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Eu era tudo isso, antes de falhar como mãe. Falhar? Marina, você lutou 8 meses para salvar sua filha, gastou tudo o que tinha, levou ela para os melhores tratamentos do mundo. Daí ela morreu mesmo assim, Marina o cortou, a voz embargada de dor.
Eu era pediatra, Rafael. Era meu trabalho salvar crianças e não consegui salvar minha própria filha. Rafael se aproximou dela. Marina, leucemia infantil é uma das doenças mais agressivas que existem. Você fez tudo o que era humanamente possível. Não foi suficiente. E por isso abandonou a medicina. Marina se virou para olhar a cidade lá embaixo. Depois que Helena morreu, eu não conseguia mais entrar num hospital. O cheiro de desinfetante me dava náuseas. O som dos monitores cardíacos me fazia entrar em pânico. Crianças chorando me lembravam dos últimos dias dela na UTI. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Além disso, perdi tudo. Casa, consultório, casamento. Meu ex-marido não aguentou a pressão e me abandonou quando eu mais precisava dele. Fiquei sozinha com as dívidas e sem estrutura emocional para trabalhar. Por que não me contou a verdade desde o início? Marina riu amargamente, porque já tentei voltar ao mercado como médica. Sabe o que acontece quando você some por 2 anos da medicina? As pessoas assumem que você teve algum problema grave, vício, processo ético, incompetência. Ninguém quer contratar uma pediatra que não conseguiu salvar o próprio filho. Rafael sentiu uma revolta crescendo no peito. Isso é absurdo. É a realidade. Além disso, eu realmente não conseguia mais lidar com crianças doentes. Trabalhei como faxineira porque era honesto, me mantinha ocupada e não exigia que eu confrontasse meu trauma todos os dias. Até ontem, ela confirmou. Quando vi Isabela ferida, algo dentro de mim acordou. Por alguns minutos, voltei a ser a médica que sempre fui. Rafael a estudou por um longo momento. Marina, posso fazer uma pergunta direta? Você ainda ama a medicina? A resposta dela veio sem hesitação. É a coisa que mais amo no mundo depois de ter amado Helena. Então, por que não volta? Porque... Marina hesitou. Porque tenho medo. Medo de me apegar a pacientes e perdê-los como perdi Helena. Medo de descobrir que não sou mais boa o suficiente. Medo de ser julgada pelos colegas. Rafael tomou uma decisão naquele momento que mudaria tudo. Marina, e se eu te oferecesse uma oportunidade de voltar à medicina sem a pressão de um hospital? Como assim? Tenho uma fundação filantrópica que atende crianças carentes. Precisamos de um pediatra para a clínica comunitária. Seria um ambiente mais humano, menos protocolar. Marina o olhou com incredulidade. Rafael, você está oferecendo isso por pena? Estou oferecendo porque você é a médica mais qualificada que conheço e porque minhas filhas reagiram a você de uma forma que nunca vi antes. Elas sentem que você realmente se importa. Eu me importo. Sempre me importei demais. Então aceita? Podemos começar devagar, apenas consultas simples. Marina fechou os olhos, sentindo pela primeira vez em 2 anos uma faísca de esperança. Preciso pensar. Naquela tarde, enquanto Marina limpava a casa mecanicamente, sua mente fervilhava. Voltar à medicina significava confrontar todos os seus medos, mas também significava honrar a memória de Helena de uma forma que fazer faxina nunca faria. Quando Isabela e Sofia chegaram da escola pela primeira vez em 1 mês, Marina não fugiu. Tia Marina! Elas gritaram em coro, correndo para abraçá-la. Desta vez, Marina abriu os braços e as recebeu, sentindo o coração se aquecer de uma forma que não sentia há 2 anos. 2 semanas depois, o mundo de Marina virou de cabeça para baixo novamente, mas desta vez de uma forma que ela não esperava. Rafael havia insistido para que ela aceitasse a posição na fundação, e Marina finalmente concordou em começar com consultas esporádicas. Mas havia uma condição. Ela não queria que ninguém soubesse de seu passado como faxineira. Por quê? Rafael perguntou, genuinamente confuso. Porque o mundo médico é pequeno e cruel. Se souberem que passei 2 anos limpando casas, vão assumir que tive alguma falha profissional grave. E foi então que o destino pregou uma peça cruel e reveladora.
Dr. Patrícia Almeida, uma das sócias da clínica particular mais exclusiva de São Paulo, apareceu na cobertura de Rafael para uma consulta particular das gêmeas. Ela era a pediatra de várias famílias da alta sociedade paulistana. Marina estava limpando a sala quando o Dr. Patrícia chegou. Elas se reconheceram instantaneamente. Marina! Patrícia parou no meio do hall, chocada. Marina Santos? Mas o que você está fazendo aqui vestida de faxineira? Marina completou, sentindo o rosto queimar de humilhação. Patrícia olhou ao redor, processando a situação. Você está trabalhando como doméstica? O tom de voz dela carregava uma mistura de incredulidade e desprezo mal disfarçado. Rafael, que presenciava a cena, interveio. Doutor Patrícia, a Marina... Eu conheço muito bem quem é Marina Santos. Patrícia o interrompeu friamente. Ou melhor, quem ela era. Uma das pediatras mais promissoras da nossa geração, até desaparecer misteriosamente há 2 anos. Marina sentia-se diminuindo a cada palavra. Patrícia, por favor, ela tentou dizer. Por favor, o quê? Marina, você sumiu do mapa, abandonou pacientes, largou a chefia da pediatria sem explicação, vendeu seu consultório. Todo mundo ficou especulando se você teve problemas com drogas, processos éticos ou sei lá o quê. Não foi nada disso, Marina disse baixinho. Então o que foi? Porque agora te encontro trabalhando como faxineira na casa de um dos meus pacientes particulares? Rafael sentiu a raiva crescer dentro dele. Doutor Patrícia, com todo respeito, essa não é uma conversa apropriada para se ter aqui. Claro que é apropriada. Patrícia se virou para ele. Senhor Mendonça, o senhor sabe que contratou uma ex-médica para limpar sua casa? Uma mulher que largou a medicina por motivos que ninguém sabe quais foram? Eu sei exatamente quem ela é, Rafael disse com voz perigosamente calma. E não se incomoda que ela esteja escondendo o passado? Marina não aguentou mais. Patrícia, pare, por favor. Não vou parar. Marina, você era brilhante, era respeitada. Como chegou a este ponto? A pergunta saiu com tanto desprezo que Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Ali estava a reação que ela mais temia, o julgamento brutal de uma sociedade que não perdoa quedas, especialmente quedas de pessoas bem-sucedidas. Minha filha morreu, Marina disse com voz firme, finalmente. Helena morreu de leucemia há 2 anos. E quando ela morreu, morri junto. Perdi tudo. Casa, casamento, vontade de viver. Trabalho como faxineira porque é o que consigo fazer para sobreviver com dignidade. O silêncio que se seguiu foi devastador. Patrícia ficou visivelmente desconfortável, mas não recuou. Marina, sinto muito pela sua perda, mas abandonar a carreira, trabalhar como doméstica, você estudou tanto, se especializou e de que adiantou? Marina explodiu. Estudei tanto, me especializei tanto e não consegui salvar minha própria filha. Todos os diplomas do mundo, toda a minha competência médica e Helena morreu mesmo assim. Mas isso não justifica... Justifica o quê, Patrícia? Não justifica que eu tenha quebrado, que não conseguisse mais ver crianças doentes sem lembrar de Helena, que meu ex-marido tenha me abandonado quando mais precisei dele, que eu tenha perdido tudo e precisasse trabalhar no que conseguisse? Rafael assistia ao confronto com crescente indignação. Estava vendo em tempo real o preconceito cruel que Marina enfrentava. A ideia de que trabalho braçal era degradante, que quedas financeiras indicavam falha de caráter. Doutor Patrícia, ele disse com voz gélida, acho melhor cancelarmos a consulta de hoje. Senhor Mendonça, o senhor precisa entender que não é adequado ter uma pessoa assim cuidando de suas filhas. Uma pessoa assim? Rafael repetiu, incrédulo. A mulher que salvou minha filha quando ela se feriu, que cuidou dela com mais competência que qualquer médico que já conheci, a mulher que trabalha com honestidade para reconstruir a vida após uma tragédia. Patrícia percebeu que havia ido longe demais. Eu não quis dizer... Quis sim, e deixou muito claro o tipo de pessoa que é. Por favor, se retire da minha casa.
Depois que Patrícia saiu, Marina estava destroçada. Sentou-se no sofá da sala, chorando silenciosamente. Agora, você entende, ela disse para Rafael, porque eu não queria que ninguém soubesse. É assim que o mundo me vê. Uma médica fracassada que se rebaixou a trabalhar como faxineira. Rafael se sentou ao lado dela. Marina, olhe para mim. Ela levantou os olhos vermelhos de lágrimas. Essa mulher é uma idiota preconceituosa. Mas não é assim que eu te vejo. Como você me vê? Vejo uma mulher que enfrentou a pior tragédia que uma mãe pode enfrentar e ainda assim manteve sua dignidade, que trabalhou honestamente para sobreviver sem se vitimizar ou pedir esmola, que preservou seus conhecimentos médicos mesmo passando pela maior dor da vida. Marina balançou a cabeça. Você não entende, Rafael. Não é só ela. É toda a sociedade. Se eu tentar voltar à medicina, sempre haverá quem questione por que me rebaixei a trabalhar como faxineira. E daí? Como assim? E daí, se questionarem? Marina, você acha que eu me importo com o que pessoas como a doutora Patrícia pensam? Você acha que minhas filhas se importam? Elas te amam porque você é genuína, cuidadosa, carinhosa, não porque você é médica ou faxineira. Rafael pegou as mãos dela. Além disso, você fala como se trabalhar como faxineira fosse uma humilhação, mas eu vejo diferente. Vejo uma mulher que não teve vergonha de trabalhar com as próprias mãos quando precisou. Isso é admirável, não vergonhoso. Marina o olhou através das lágrimas. O mundo não pensa assim. O mundo que importa pensa. As pessoas que realmente te conhecem e valorizam pensam assim. Naquele momento, Isabela e Sofia chegaram da escola e encontraram Marina chorando. Tia Marina, você está triste? Isabela perguntou, correndo para abraçá-la. Um pouquinho, meu amor. Por causa da senhora Má que gritou com você? Sofia perguntou. Elas haviam ouvido parte da discussão. Marina ficou surpresa. Vocês ouviram? Ouvimos ela sendo feia com você, Isabela disse com indignação. Mas ela estava errada. Você não é só tia Marina que limpa a casa. Você é a tia Marina que cuida da gente com amor. Sofia assentiu vigorosamente. E você é médica também. Você cuidou da Isabela quando ela se machucou. A sabedoria simples das crianças tocou Marina profundamente. Para elas, não importava se ela era médica ou faxineira. Importava apenas que ela as amava e cuidava delas. Meninas, Marina disse, vocês acham que é errado trabalhar limpando casas? Claro que não, Isabela respondiu. Trabalho é trabalho. Papai sempre diz que toda pessoa que trabalha merece respeito. E além disso, Sofia acrescentou, você deixa nossa casa linda e cheirosa. É um trabalho importante. Rafael sorriu, orgulhoso das filhas. Ouviram isso, Marina? Estas duas meninas entenderam algo que muitos adultos não conseguem. Dignidade não vem da profissão, vem do caráter. Naquele momento, Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Rafael, aceito trabalhar na sua fundação, mas com uma condição. Qual? Quero que todos saibam de onde venho, que fui faxineira, que perdi tudo, que reconstruí minha vida do zero. Se alguém tiver problema com isso, problema deles. Rafael sorriu. Tem certeza? Absoluta. Helena me ensinou a ser forte. Não vou mais me esconder por vergonha de uma sociedade que valoriza aparências mais que caráter. As gêmeas aplaudiram, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo importante e bom. E pela primeira vez em 2 anos, Marina se sentiu pronta para voltar a ser médica. Não apesar de sua história, mas por causa dela. 3 meses depois, a Clínica Esperança, nomeada em homenagem à filha que Marina havia perdido, a pedido dela mesma, já atendia mais de 200 crianças carentes por semana. Marina havia se tornado não apenas a médica principal, mas o coração do projeto. A notícia de seu retorno à medicina havia se espalhado pelo meio médico como fogo em palha seca.
Alguns colegas a receberam com ceticismo, outros com curiosidade mórbida, mas a maioria com respeito genuíno quando souberam da história completa. Doutor Carlos Mendonça, ex-colega de Marina no Sírio-Libanês, foi um dos primeiros a visitá-la na nova clínica. Marina, ele disse, observando o ambiente acolhedor e humanizado que ela havia criado. Isso aqui é incrível. É medicina como deveria ser, focada no paciente, não no lucro. Obrigada, Carlos. Descobri que perder tudo me ensinou o que realmente importa na medicina. E você está feliz? Marina sorriu. Um sorriso genuíno que Carlos não via há anos. Mais feliz do que jamais pensei que seria possível novamente. A relação entre Marina e Rafael havia evoluído naturalmente. Ele não a via mais como funcionária, mas como parceira na fundação, confidente e, gradualmente, como a mulher por quem estava se apaixonando perdidamente. As gêmeas haviam se tornado o catalisador dessa transformação. Elas chamavam Marina de Mãe do Coração, uma denominação que havia surgido espontaneamente quando Isabela explicou para uma coleguinha da escola. Eu tenho uma mãe no céu que me protege e uma mãe do coração que cuida de mim na terra. Uma noite, depois de um dia particularmente intenso na clínica, Rafael encontrou Marina na varanda de casa, olhando as estrelas. Pensando na Helena, ele perguntou suavemente. Sempre penso nela. Mas hoje foi diferente. Como assim? Marina se virou para ele. Atendi uma menina hoje, Júlia, de 6 anos. Mesma idade que Helena tinha quando morreu. Ela chegou com febre alta, desidratada, assustada. Quando comecei a examiná-la, por um momento, senti aquela dor familiar no peito. Rafael esperou ela continuar. Mas então percebi algo. A dor não era mais paralisante, era motivadora, como se Helena estivesse me dizendo, mamãe, salva ela, faz por ela o que não conseguiu fazer por mim. E salvou? Salvei. Era apenas uma virose forte, mas se não tivesse sido tratada rapidamente, poderia ter evoluído para algo grave. Quando vi Júlia sorrindo para a mãe na sala de espera, senti que Helena estava sorrindo também. Rafael se aproximou dela. Marina, posso te contar uma coisa? Claro, eu me apaixonei por você. Não pela médica brilhante, não pela faxineira dedicada, mas pela mulher incrível que você é. Alguém que transformou sua maior dor na força para curar outras pessoas. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, não precisa responder agora. Só queria que soubesse que você não é mais apenas minha parceira na fundação, ou a mulher que cuida das minhas filhas. Você é a mulher que me fez lembrar que é possível amar novamente depois de uma perda. Marina o olhou nos olhos. Você sabe que eu também me apaixonei por você, né? Mesmo por você e pelas suas filhas. Vocês me devolveram não apenas minha identidade como médica, mas minha identidade como mãe. Isabela e Sofia me ensinaram que um coração de mãe pode amar mais de uma criança ao mesmo tempo. Rafael a beijou ali, sob as estrelas, selando um amor que havia crescido lentamente, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo, dor compartilhada e esperança renovada. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. No dia seguinte, as gêmeas fizeram uma pergunta que pegou ambos de surpresa. Papai, Isabela disse durante o café da manhã, você vai se casar com a mãe do coração? Rafael quase engasgou com o café. Por que vocês estão perguntando isso? Porque vocês se olham igual os príncipes e princesas dos filmes, Sofia explicou com a lógica das crianças. E porque queremos que ela seja nossa mãe de verdade, não só do coração, Isabela completou. Marina ficou emocionada. Meninas, eu já amo vocês como se fossem minhas filhas. Mas não é a mesma coisa, Sofia insistiu. Queremos que você more aqui com a gente sempre, que durma no quarto do papai, que seja nossa família de verdade. Rafael olhou para Marina. O que vocês acham? Querem formar uma família oficial? As lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Mais do que tudo na vida.
Naquela tarde, eles fizeram algo simbólico e emocionante. Foram juntos visitar o túmulo de Helena. Helena, minha princesa, Marina disse ajoelhada diante da lápide. Mamãe encontrou uma nova família para amar, mas você sempre será minha primeira filha, minha estrelinha no céu. Isabela e Sofia colocaram flores amarelas, as preferidas de Helena, segundo Marina havia contado, ao lado do túmulo. Oi, Helena, Isabela disse timidamente. Eu sou Isabela. Sua mamãe cuida de mim agora, igual cuidava de você. E eu sou Sofia. Obrigada por emprestar sua mamãe para nós. Prometemos cuidar bem dela. Rafael estava emocionado demais para falar. Apenas colocou a mão no ombro de Marina enquanto ela se despedia da filha da forma mais bonita possível. Helena, mamãe vai casar com o Rafael e ser mãe das meninas dele oficialmente. Mas você vai estar presente no casamento, no meu coração, na nossa família, sempre. Uma brisa suave balançou as árvores do cemitério, como se fosse uma bênção silenciosa. 6 meses depois, Marina e Rafael se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante, na própria clínica que haviam construído juntos. As gêmeas foram madrinhas, usando vestidos amarelos em homenagem a Helena. Doutor Herdluz foi quem celebrou a cerimônia. Um casamento entre colegas médicos que se tornaram parceiros na vida e no trabalho. Rafael e Marina, ele disse, vocês construíram algo raro, um amor baseado na cura mútua, no propósito compartilhado, na capacidade de transformar dor em esperança para outras pessoas. Quando chegou a hora dos votos, Marina segurou as mãos de Rafael e disse, Rafael, você me encontrou quando eu estava quebrada e me ajudou a colar os pedaços, mas não me colou igual eu era antes. Me colou de uma forma mais bonita, mais forte, mais completa. Prometo ser não apenas sua esposa, mas sua parceira em tudo. Na medicina, na vida, na criação das nossas filhas. Rafael respondeu, Marina, você não apenas curou minhas filhas quando elas se machucaram fisicamente. Você curou o vazio que existia no coração desta família. Prometo valorizar sempre, não apenas a mulher incrível que você é hoje, mas toda a jornada que te trouxe até nós. Isabela e Sofia aplaudiram quando eles se beijaram, gritando, Viva a família completa! Mas o momento mais emocionante veio durante a festa, quando Marina fez um discurso. Quero agradecer a todos que estão aqui hoje. Especialmente àqueles que me acolheram de volta à medicina sem julgamentos sobre meu passado. Quero que saibam que passei 2 anos trabalhando como faxineira e foi a época mais importante da minha vida. Um silêncio respeitoso tomou conta do salão. Porque foi trabalhando como faxineira que aprendi humildade, que descobri que toda forma de trabalho honesto tem dignidade, que entendi o valor das coisas simples da vida. E foi numa casa, limpando e cuidando, que encontrei minha nova família. Ela olhou para Rafael e as meninas. Helena me ensinou a ser mãe. Rafael me ensinou a amar novamente. Isabela e Sofia me ensinaram que família não é apenas sangue, é escolha, é cuidado, é amor incondicional. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. A doutora Marina Santos morreu junto com Helena há 3 anos. Quem está aqui hoje é uma mulher nova, construída sobre as ruínas da antiga, mas muito mais forte, mais sábia, mais grata pela vida. A plateia se levantou numa ovação emocionada. Naquela noite, na lua de mel em casa mesmo, eles não quiseram se afastar das meninas. Marina e Rafael conversavam sobre o futuro. Sabe o que mais me emociona? Marina disse, aninhada nos braços do marido. O quê? Imaginar Helena olhando lá do céu e vendo que sua mamãe conseguiu ser feliz de novo, que ela não morreu em vão, porque me ensinou a valorizar cada momento de amor que a vida oferece. Rafael a beijou suavemente. Tenho certeza de que ela está orgulhosa da mãe corajosa que tem. Do quarto ao lado, eles ouviam Isabela e Sofia conversando baixinho. Sofia, você acha que a Helena gosta da gente? Claro que gosta. Ela mandou a mãe do coração para cuidar de nós. E agora somos uma família completa. Papai, mãe do coração, eu, você e Helena lá no céu.
A família mais bonita do mundo. Marina sorriu no escuro. Suas filhas, todas as três, haviam lhe ensinado a lição mais importante da vida. O amor não tem limites, não conhece barreiras sociais e sempre encontra uma forma de se multiplicar quando encontra corações dispostos a recebê-lo. 2 anos após o casamento, a vida da família Mendonça Santos havia se tornado uma sinfonia de harmonia e propósito. A Clínica Esperança crescera exponencialmente, atendendo agora mais de 1.000 crianças por mês. Marina havia se tornado referência nacional em pediatria humanizada, palestrando em congressos sobre como a experiência pessoal de perda pode transformar a prática médica. Mas a maior transformação estava crescendo em seu ventre. Mãe do coração, Isabela disse numa manhã de sábado, colocando a mão cuidadosamente na barriga de Marina. Nosso irmãozinho está chutando muito hoje. Ele quer nascer logo para conhecer as irmãs mais incríveis do mundo, Marina respondeu, acariciando os cabelos da menina. Sofia, agora com 8 anos, extremamente protetora, se aproximou. Mãe, você tem certeza de que não vai doer muito quando ele nascer? A pergunta inocente tocou Marina profundamente. Suas filhas do coração haviam desenvolvido um medo natural de que algo ruim pudesse acontecer durante o parto. Afinal, haviam crescido sabendo que perderam a mãe biológica exatamente nesse momento. Meu amor, Marina se ajoelhou na altura delas. Medicina evoluiu muito desde quando vocês nasceram. E além disso, eu sou médica. Sei exatamente o que fazer para que tudo corra bem. E se algo der errado? Isabela perguntou com a preocupação madura de uma criança que já conhecia perdas. Nada vai dar errado, porque vocês vão estar aqui me dando força. E Helena também vai estar cuidando de todos nós lá do céu. Rafael observava a cena da varanda emocionado. Sua família havia se tornado algo lindo e complexo. 2 filhas biológicas, uma esposa que era a mãe escolhida para elas, um bebê chegando e uma filha no céu, que era parte integral de suas vidas. A gravidez de Marina havia sido cuidadosamente planejada e acompanhada. Depois de tanto trauma, eles não deixaram nada ao acaso. Mas mais importante que os cuidados médicos era o ambiente emocional. Marina estava sendo gestante pela primeira vez em paz, sem o desespero de uma mãe que temia perder mais um filho. Rafael, ela o chamou, vem aqui. Ele está chutando igual um jogador de futebol. Quando Rafael colocou a mão na barriga da esposa, sentiu uma emoção indescritível. Aos 38 anos, seria pai novamente, mas desta vez com uma parceira que compreendia profundamente o valor precioso da vida. Como vamos chamar ele? Sofia perguntou. Marina e Rafael se entreolharam. Haviam discutido isso muitas vezes. Queremos que vocês nos ajudem a escolher, Marina disse. Sério? Isabela arregalou os olhos. Claro, vocês são as irmãs mais velhas. Têm o direito de opinar sobre o nome do irmão. As meninas se consultaram com aquela comunicação telepática de gêmeas. Gabriel, Sofia disse finalmente. Gabriel? Rafael repetiu surpreso. Como o anjo Gabriel que traz notícias boas. Isabela explicou. Porque nosso irmão é uma notícia boa que Deus está mandando para nossa família. Marina começou a chorar de emoção. Gabriel Helena Santos Mendonça. Por que Helena no meio? Sofia perguntou. Porque sua irmã do céu também é parte desta família. Gabriel vai crescer sabendo que tem uma irmã anjo que protege ele. 3 meses depois, numa manhã de primavera, Gabriel decidiu que era hora de conhecer o mundo. Marina estava na clínica quando começaram as contrações. Não houve desespero ou pânico, apenas a certeza serena de que estava vivendo um dos momentos mais sagrados da vida. Rafael, ela ligou calmamente, acho que nosso filho quer nascer hoje. O parto foi tranquilo, acompanhado pelos melhores médicos de São Paulo, mas principalmente pelo amor de uma família inteira. Isabela e Sofia ficaram na sala de espera com a vovó Carmen, que havia se tornado uma avó amorosa e presente após aceitar totalmente Marina na família. Quando Gabriel finalmente chegou,
chorando forte e saudável. Marina o segurou nos braços e sussurrou: "Oi, meu príncipe. Mamãe te esperou tanto tempo." Rafael chorou sem constrangimento. "Ele é lindo, amor, igualzinho você." Mas o momento mais emocionante veio quando Isabela e Sofia conheceram o irmão. "Ele é pequenininho", Isabela sussurrou impressionada. "E tem o nariz igual ao papai", Sofia observou. Marina colocou Gabriel nos braços das irmãs mais velhas, com muito cuidado e supervisão. "Meninas, quero que vocês saibam que vocês foram as primeiras a me ensinar a ser mãe novamente. Gabriel está nascendo numa família onde já existe muito amor, graças a vocês." "Mãe do coração", Isabela disse solene, "prometemos cuidar do Gabriel igual você cuida de nós." "E vamos ensinar tudo para ele", Sofia completou. "Como andar, como falar, como ser corajoso. E vamos contar para ele sobre Helena, nossa irmã do céu", Isabela acrescentou. Marina olhou para Rafael, que segurava a câmera, tentando registrar cada segundo daquele momento perfeito. "Sabe o que é mais incrível?" ela disse. "O quê? Quando Helena morreu, eu achei que nunca mais seria mãe, que meu coração estava quebrado demais para amar outra criança. Mas agora tenho 3 filhos, Isabela, Sofia e Gabriel. E Helena continua sendo minha primeira filha, minha estrelinha. 4 filhos. Rafael corrigiu suavemente. "Como 4? Isabela, Sofia, Gabriel e Helena. Nossa família tem 4 filhos, 3 na terra e 1 no céu." Naquela noite, já em casa, a família se reuniu no quarto do bebê para um ritual que se tornaria tradição: apresentar Gabriel à irmã do céu. "Helena, minha princesa", Marina disse, segurando Gabriel perto da janela por onde se viam as estrelas. "Este é Gabriel, seu irmão caçula. Ele vai crescer ouvindo histórias sobre você, sabendo que tem uma irmã anjo que o protege." Isabela e Sofia seguraram as mãos uma da outra, formando um círculo ao redor da mãe e do bebê. "Helena", Isabela disse para o céu, "prometo cuidar do Gabriel igual você cuidaria se estivesse aqui. E vamos fazer ele se orgulhar de ter irmãs fortes", Sofia completou. Rafael observava sua família complexa, linda, construída sobre perdas e ganhos, sobre amor que transcende barreiras, e sentiu uma gratidão profunda. 6 meses depois, na festa de 1º aniversário da Clínica Esperança, Marina fez um discurso que emocionou todos os presentes. "Há 4 anos, eu era uma médica que havia perdido tudo: filha, carreira, identidade. Estava trabalhando como faxineira, escondendo quem eu realmente era, com medo de viver novamente." Ela olhou para a plateia, que incluía colegas médicos, famílias atendidas pela clínica, funcionários e sua própria família. "Hoje sou mãe de 3 filhos maravilhosos, esposa de um homem extraordinário e médica de mais de 1000 crianças que passaram por esta clínica. Mas sabe qual foi a lição mais importante que aprendi?" Gabriel dormia tranquilo em seus braços, enquanto Isabela e Sofia flanqueavam Rafael na primeira fileira. "Aprendi que não existe trabalho degradante quando é feito com dignidade, que amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, que família se constrói com escolha, não apenas com sangue, e que nossas maiores tragédias podem se transformar nas nossas maiores forças." Ela fez uma pausa, emocionada. "Helena me ensinou a ser mãe. Isabela e Sofia me ensinaram que eu podia ser mãe novamente. Rafael me ensinou que eu merecia ser amada. Gabriel me ensinou que a vida sempre oferece novas chances para quem tem coragem de recomeçar." A plateia se levantou numa ovação emocionada. "E para todas as mães que perderam filhos e estão aqui hoje", Marina continuou, "quero dizer, vocês não pararam de ser mães. O amor que sentem pelos filhos que se foram pode ser canalizado para cuidar de outras crianças que precisam desse amor. É assim que honramos nossos anjos, multiplicando o amor que eles nos ensinaram." Quando Marina desceu do palco, foi cercada por dezenas de mães que haviam passado por perdas similares, todas chorando e agradecendo por suas palavras. "Doutora Marina",
disse uma senhora de uns 50 anos. Perdi minha filha há 5 anos e nunca mais consegui trabalhar com crianças. Hoje, vendo a senhora, sinto que talvez eu possa tentar novamente. Tente, Marina respondeu, abraçando-a. Nossos filhos que se foram ficam felizes quando usamos o amor que sentimos por eles para amar outras crianças. Naquela noite em casa, enquanto colocavam os filhos para dormir, ritual que agora incluía Gabriel, Isabela e Sofia, Marina e Rafael refletiram sobre a jornada incrível que haviam percorrido. Você se lembra do primeiro dia? Rafael perguntou, observando Marina dar boa noite para cada um dos filhos. Como esquecer? Eu quase tive um ataque de pânico quando as meninas tentaram me abraçar. E agora olha vocês. Marina sorriu, vendo Isabela e Sofia fazerem carinho no irmãozinho que dormia tranquilo entre elas. As 3 crianças haviam insistido em dormir juntas naquela noite especial. Rafael, posso te contar um segredo? Sempre. Às vezes, quando estou cuidando dos nossos filhos ou dos pacientes na clínica, sinto Helena pertinho de mim, como se ela estivesse sussurrando: Mamãe, você conseguiu. Transformou nossa dor em algo lindo. Acha que ela aprovaria nossa família? Marina olhou para as 3 crianças dormindo pacificamente. Tenho certeza absoluta. Helena sempre quis ter irmãos. Agora tem 3. 2 aqui na Terra e Gabriel, que chegou para completar nossa família. Rafael a beijou suavemente. Te amo, Marina Santos Mendonça, a faxineira, a médica, a mãe, a mulher incrível que você é. E eu te amo por ter visto além das aparências, por ter acreditado em mim quando eu mesma não acreditava. Eles saíram do quarto das crianças e foram para a varanda, onde costumavam conversar sobre o dia. A cidade brilhava lá embaixo, mas a vista mais bonita era mesmo ali dentro. Uma família construída sobre bases sólidas de amor verdadeiro, superação e propósito. Sabe o que mais me emociona? Marina disse, aninhada nos braços do marido. O quê? Imaginar Isabela, Sofia e Gabriel crescendo e contando para seus filhos a história de como a família deles se formou. Como uma médica que perdeu tudo trabalhou como faxineira, como 2 meninas órfãs de mãe encontraram uma mãe do coração, como um pai viúvo aprendeu a amar novamente. E como todos juntos provaram que família não é só sangue, é escolha, cuidado e amor incondicional. Marina sorriu no escuro. Helena ficaria orgulhosa de ver que sua mamãe não apenas sobreviveu, mas floresceu, que transformou a dor da perda dela na força para amar e cuidar de outras crianças. E ficaria orgulhosa de ter irmãos que vão crescer ouvindo sobre ela, sabendo que tem uma irmã anjo que os protege. Naquela noite, Marina sonhou com Helena pela primeira vez em anos, mas não foi um pesadelo. Foi um sonho lindo, onde Helena brincava num jardim celestial, com todas as crianças que já haviam partido, e quando viu a mãe, veio correndo com aquele sorriso radiante. Mamãe, Helena disse no sonho, obrigada por cuidar das minhas irmãzinhas e do meu irmãozinho. Obrigada por usar o amor que sente por mim para amar outras crianças. Agora posso brincar em paz, sabendo que você é feliz de novo. Marina acordou com lágrimas de alegria nos olhos. Era a primeira vez em 4 anos que chorava lágrimas de felicidade ao pensar em Helena. No quarto ao lado, ouviu Gabriel chorando, fome de madrugada. Quando foi amamentá-lo, encontrou Isabela e Sofia já de pé, querendo ajudar. Posso segurar ele depois que ele mamar? Isabela pediu. E eu posso cantar a música de ninar? Sofia quis saber. Claro, meus amores. Somos uma família. Cuidamos uns dos outros. Enquanto Gabriel mamava tranquilo e as gêmeas cantarolavam baixinho, Marina teve uma revelação profunda. Aquela era a vida que Helena teria querido para ela. Não uma vida de luto eterno, mas uma vida de amor multiplicado, onde a lembrança da filha perdida se transformava em força para amar os filhos encontrados. A família Mendonça Santos havia aprendido a lição mais bonita da vida, que o amor verdadeiro não diminui quando é dividido, mas se multiplica infinitamente, criando laços que transcendem até mesmo a morte.
Em algum lugar entre as estrelas, uma menina de 6 anos sorria, feliz por saber que sua mamãe havia encontrado o caminho de volta para a alegria, levando-a sempre no coração, mas não mais como uma fonte de dor, e sim como uma fonte inesgotável de amor. E você, acredita que é possível reconstruir a felicidade sobre as cinzas da dor? Que o trabalho honesto, independente de qual seja, merece respeito e dignidade? Marina descobriu que não precisava escolher entre honrar Helena e amar outras crianças. Ela podia fazer as duas coisas simultaneamente. Sua história nos ensina que não existe trabalho degradante quando é feito com integridade, que o amor verdadeiro enxerga além das condições sociais, que família se constrói com dedicação, não apenas com DNA, e que nossas maiores tragédias podem se transformar nas nossas maiores forças quando temos coragem de recomeçar. Conta aqui nos comentários qual parte desta história mais tocou seu coração. Você já passou por uma situação onde foi julgado por suas circunstâncias? Como encontrou forças para superar os preconceitos? Se essa história emocionou você, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias que vão mexer com suas emoções mais profundas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que sempre há uma segunda chance para quem tem coragem de recomeçar. E não esqueça de assistir nossa próxima recomendação, uma história ainda mais surpreendente sobre superação e amor verdadeiro te espera.